Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um Entre Mulheres Talking Business. Business, né? O pessoal que entende do inglês, corrige agora. Talking Business. E como terceiro ano consecutivo, a gente participa da elaboração, né, desde o início. E aí é muito, muito, muito honroso quando a gente vê tantos rostos, tantas pessoas que se movimentam para estarem aqui com a gente. Então, desde já, muito obrigada. O Entre Mulheres Talking Business, ele acontece por causa de vocês, tá bom? Muito obrigada. Então, bora lá, vamos dar início ao Talking. Como terceiro ano, a gente sabe que em 2024 a temática do Talking foi comportamento. Em 2025, a gente puxou a bandeira do empreendedorismo. E agora, em 2026, eu entendi que não tinha como ser outra, já que a gente precisa falar da defesa da mulher e da proteção da mulher contra a violência. Eu entendi que o meu jeito de falar sobre isso é trazer a temática do protagonismo como um combate ao feminicídio. E por isso eu quero convidar ao palco as 3 mulheres que vão compor a mesa, finalmente, né? Quero já chamar aqui para subir, por favor. Sandra Brandani, querida. Daqui a pouquinho já vou apresentando uma por uma. Presidente da nossa Associação Comercial de Ribeirão Preto. Quero convidar aqui ao palco também Juliana Ogawa, a nossa secretária de infraestrutura, a zeladoria de Ribeirão Preto está na mão dela, gente. A querida Aline Rocha, presidente da CUFA, Central Única das Favelas, Ribeirão Preto. Sentem-se. Elas estão sentadas na ordem que o cinegrafista mandou, tá bom? Então, para poder puxar aqui, nós vamos falar que o protagonismo veio na presença desse talking sob o nome do Liderar para Existir. A força da mulher que ocupa e transforma. E essa é uma conversa importante do protagonismo, porque eu peguei 3 mulheres que realmente ocupam lugares que a gente, de alguma forma, tem como ocupados por muito tempo por homens. Então, quando a gente tem que falar em protagonismo, eu acho que valia muito a pena trazer 3 pessoas que vivenciam a experiência do protagonismo e desafiam a cultura que a gente tem, que acaba que cria, por alguma razão, a gente sabe de N razões, esse espaço que é meio que privilegiado aos homens. E aí, nada melhor do que a gente conseguir estar com elas 3 aqui para a gente falar sobre esse Dia Internacional da Mulher, que no mês de março a gente comemora, e, em especial, falar contra essa situação do feminicídio. Então, o meu jeito de falar disso é trazer um debate de fortalecimento para todas nós. Combinado? Então, vou aqui fazer um briefing de cada uma delas, para que vocês conheçam mais sobre a força de cada uma. Deixa eu puxar minhas fichinhas aqui, que eu tirei da ordem por causa do jeito que vocês se sentaram. Só estou organizando aqui. Então, vou começar pela minha ordem aqui. A Aline Rocha é presidente da CUFA Ribeirão Preto, organização integrante da Central Única das Favelas, onde atua na articulação e gestão de projetos que unem cultura, esporte e educação como ferramentas de transformação social. Antes de assumir a presidência, esteve à frente da Frente Mulheres da CUFA, fortalecendo o protagonismo feminino, a autonomia e a liderança de mulheres periféricas nos territórios. Sob sua condução, iniciativas como a Taça das Favelas e o Espaço Favela ampliam oportunidades para juventudes, artistas e famílias da periferia, promovendo identidade, pertencimento e construção de futuro. Mãe de 2 meninas pretas, Aline carrega na própria trajetória... Me perdi, peraí. Na própria trajetória, a vivência que defende publicamente mulheres como pilares da transformação social, educando, liderando e abrindo caminhos entre favela e asfalto, com firmeza, sensibilidade e propósito. Seja bem-vinda, Aline. Maravilhosas elas. Juliana Ogawa, atual secretária municipal de infraestrutura de Ribeirão Preto, especialista em zeladoria. Presta atenção na palavra, zeladoria urbana. Natural de Barretos, né?
Foi a primeira mulher na história a coordenar a zeladoria urbana da cidade de São Paulo. Vocês acham que Ribeirão é fichinha para ela? Sim ou não? Então, já encontrei no meio de avenida, comandando o caminhão para retirada ali do córrego da Francisco Junqueira, não é? Nós vamos falar disso tudo. Convidada pelo nosso prefeito Ricardo Silva para comandar a pasta e mãe da Sofia. Seja bem-vinda, Juliana. Sandra Brandani Piscinato, sócia proprietária do grupo SBS Motos há cerca de 4 décadas. Sandra Brandani Piscinato é a primeira mulher a ocupar o cargo de presidência da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, a ACI, a CIRP, em 122 anos de história da entidade e a primeira líder do segmento do comércio em 40 anos. Foi aclamada no triênio 2023 a 2026 e deve iniciar seu segundo mandato trienal a partir de abril desse ano. Foi ainda vice-presidente da ACI de 2017 a 2023 por 2 mandatos e ocupou anteriormente cargos de diretoria que a qualificam para a posição de líder da associação, da qual participa desde 1983. Formada em administração de empresas pela Universidade de Ribeirão Preto e também membro ainda do Comitê Lide Mulher e do Rotary Club. Seja bem-vinda, Sandra. E para a gente começar a acompanhar a fala delas, e eles também só darem uma alteração em um som, se vocês perceberem, é porque eles estão alterando, tá? O volume da voz delas. Mas já vou lançar, então, o nosso primeiro bloco. Meninas, mulheres, né? Começar também a trabalhar um pouco na conduta desse nome, né? Mulheres. Como? É uma pergunta pessoal, quero que vocês respondam. Como me tornei a protagonista da minha jornada? E quais desafios foram os mais desafiantes? Quais desafios foram os mais desafiantes? Gostaria que cada uma de vocês falasse um pouquinho. Quer começar, Aline? Boa noite a todas, a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, ter um pouquinho de fala. E falar também um pouco desse recorte do terceiro setor, que é onde eu atuo, né, com mulheres fortes que estão ali no fundo ali também, minhas companheiras de asfalto, de favela. Eu sempre, assim, né, perguntando pessoalmente, né, eu sempre tive um incômodo social que veio da parte cultural na minha vida. Em formação, eu sou formada em audiovisual. E pela cultura, sempre vi esse incômodo da desigualdade, né, de classe. Então, sempre participei de movimentos culturais, o Se Vira Ribeirão Preto, que antigamente era o Virada Cultural, que infelizmente hoje não tem mais. E assim foi iniciando essa trajetória. Sou filha de uma mulher branca, de um homem negro. Fui privada socialmente pela minha família, da minha mãe, do convívio com o meu pai, né? Pelo recorte também de classe. Então, isso foi realmente um grande incômodo. E aí a CUFA entrou na minha vida, já por esses movimentos de classe, movimento de raça. Inicialmente foi pelo Rafael de Paula, anteriormente, né, infelizmente falecido, meu companheiro, que se foi muito brevemente. E se iniciou com a parte cultural também, porque ele era músico, publicitário. Então, e tinha uma bagagem muito grande, já com a escola de samba, os bambas, com os pais, a família, já com todo esse movimento cultural, desse incômodo social, dessa desigualdade. E aí juntou a fome com a vontade de comer, né? E meu contato inicial foi com as mulheres da CUFA. A CUFA, ela sentiu a necessidade de abrir realmente um leque a mais para tratar diretamente de pautas femininas. Então, eu me tornei presidente da CUFA Ribeirão Preto, depois da morte, mas iniciei, né, como Mulheres da CUFA. É um desafio, elas sabem a grande potência, as mulheres da favela. Eu sou da periferia, não sou de dentro da favela, mas sempre fui ali da Zona Norte, né, Campos Elíseos, do lado da CETREM, enfrentando também as minhas dificuldades dali, da Zona Norte.
E o desafio maior que eu tenho é mostrar para elas a grande potência que elas são. Né? Esse é o maior desafio. São mulheres incríveis, são mulheres que elas estão na linha de frente da sua própria vida. E, às vezes, como é algo tão natural, né, a luta diária, essa potência, às vezes, elas não percebem, elas não se enxergam sobre isso. Então, o meu trabalho, assim, o meu desafio é sempre... Não, o que você não faz é pequeno, é grandioso. Olha só o que você faz, mulher. Tem mulher e homens que não fariam nem a metade do que vocês fazem. Então, o desafio é esse. Abrir o olhar delas, abrir o foco, fazer esse recorte entre asfalto e favela e mostrar que as mulheres de dentro da favela, as mulheres de dentro da periferia, são uma grandíssima potência social. É isso. Muito obrigada. Parabéns. E eu quero só destacar, antes que a Juliana fale, a Sandra também, uma coisa que eu acho muito importante, até está na nossa entrevista no dia do Carnaval, né, Aline? Quando a Aline faz uma conversa sobre a palavra favela. Ela não coloca panos quentes, né? A palavra comunidade, que nada mais é do que a palavra comunidade carente. Aí o pessoal tira a palavra carente, vira o pessoal da comunidade. E ela vai lá e retoma, é favela. E isso é algo que eu quero que vocês acompanhem mais o trabalho dela, principalmente porque a gente está numa fase em que protagonismo político começa pela importância de entender como se faz a ação social. Tá bom? Então, por favor, comecem a desestabilizar-se aprendendo coisas que fazem a vida da gente melhorar. Acho que quando a gente fala sobre favela, é até trazer essa reflexão e trazer esse incômodo, né? Quando a gente coloca comunidade, o sobrenome é carência. Mas nós também somos carentes de tantas coisas, né? Então a gente não precisa ter esse legado, essa negativa nas costas. É isso aí. Então favela é potência. É só a gente dar a mão uma para a outra e potencializar nossas mulheres do lado. Parabéns. Tá? Juliana, você, conte-nos mais o seu desafio. Bom, eu tenho uma trajetória bem interessante. Eu sou formada em Direito, especialista em Direito Penal, atuei muitos anos em Direito Penal, que também já é uma profissão já mais masculina, né, tida como masculina. A gente tem menos mulheres criminalistas. E também, com o falecimento precoce do meu pai, eu assumi também a empresa de logística, né? A família tem uma empresa de transporte de veículos, então eram 100 homens e eu de mulher numa cooperativa em São Bernardo do Campo que transportava veículos para a região norte. Então eu brinco que minha filha brinca muito comigo isso, falando assim que eu gosto de adrenalina, né? Eu acho que sim, acho que eu sou viciada em adrenalina. Então, desde muito cedo, eu acabei optando por carreiras que aparentemente eram carreiras tidas como masculinas. Foi um grande desafio e tudo foi uma escola, né? Eu não sei muito se eu escolhi essas carreiras ou se a vida me levou a elas. Eu tenho certeza que o grande desafio diário disso tudo, né, de ser mulher, de ter o protagonismo, de estar hoje à frente da Secretaria de Infraestrutura e Zeladoria de Ribeirão Preto, de ter vindo de São Paulo, ter sido a primeira mulher que tocou zeladoria em São Paulo, né, depois de ter trabalhado com 4 governadores, antes da Zeladoria de São Paulo, eu estive no Palácio dos Bandeirantes, trabalhei com 4 governadores. Então, é uma experiência que, todos os dias, a gente tem que se lembrar de que somos capazes. Eu acho que o mundo, o dia inteiro, fala para a gente que a gente não é capaz. O dia inteiro, alguém te questiona, direta ou indiretamente, se você é capaz de estar naquele lugar. Então, com toda certeza, o desafio mais desafiador é acreditar que a gente é capaz. É ter ciência de que, se a gente chegou a esse lugar, é graças a um mérito próprio, é graças a uma força que as mulheres têm, é graças a não desistir no meio do caminho. É uma vontade, no meu caso, é uma vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, né?
Quando eu venho para Ribeirão Preto, aceitei o convite do prefeito Ricardo Silva para tocar essa pasta, é uma pasta muito difícil, né? É uma pasta muito desafiadora, é uma pasta que eu brinco que é problema o dia inteiro, né? A gente resolve problema o dia inteirinho. Mas eu também brinco que ela é parecida com tomar conta de uma casa. A gente sempre tem alguma coisa por fazer, né? Então, assim, para mim, a grande experiência da vida, o grande desafio da vida, ele é diário, né? Todos os dias eu tenho o maior desafio da minha vida, que é esse, é enfrentar o que está vindo, né? E terminar o dia indo dormir com duas certezas. Uma, que a missão que me foi dada foi cumprida. Eu fiz o melhor que eu podia com o que eu tinha naquele momento. E a segunda coisa é olhar no espelho e falar assim, posso falar meio palavrão? Pode, não pode? E eu acho que a gente precisa internalizar isso, é olhar no espelho e falar, parabéns, você foi foda hoje. Eu acho que esse pequeno palavrão... Nesse caso, ele é motivacional. Ele é motivacional. Adorei. Isso é protagonismo. Parabéns. Sandra, e você? Boa noite. Eu acho que a minha história se mistura com várias de vocês. Eu sou empreendedora e desde 1978. E enfrentei um grande desafio que às vezes a gente enfrenta com os maridos ou com o próprio pai, que foi quando montou a nossa empresa e eu tinha 1% dela. Família de italiano, a mulher não tem credibilidade, principalmente nos anos lá atrás. E aí eu quis provar para mim mesmo que para mim estar no ramo de duas rodas, eu principalmente já tirei a carta de moto em 78, andava de motocicleta, e, em seguida, desmontei uma moto inteira e fui entender o que era cada compartimento da motocicleta. E foi aí que veio o meu desafio, quando montou a empresa, e eu acabei ficando em todos os departamentos. A gente passa altos, a gente passa baixos, mas a gente tem que se acreditar. E foi o que eu fiz. E aí eu briguei contra tudo e contra todos. Foi no ano de 2000, quando eu consegui obter o meu 56% da empresa, que eu saí de 1 para 56. E aí eu fui lutando. Então, eu acho que vocês não devem desanimar nunca, não importa se é com o marido ou se é com os pais, com a família. E dentro de uma empresa, você também não deve desanimar, porque sempre vai ter um lugar melhor para você estar, sempre. Basta você ir lá, querer estar no lugar. E uma das coisas que eu chamo e que eu gosto muito é a paixão do que eu faço, é o que eu gosto. Eu estou na loja, eu estou em todos os setores, não importa o horário. E muitas vezes, como somos mulheres e multifuncionais, nós não conseguimos estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Por isso que nós temos que fazer escolhas. E as escolhas que nós temos que fazer, quando a gente vai trabalhar fora, que a gente se dedica o dia todo, a gente tem que ter alguém por trás que nos monitora com o filho, que automaticamente nos deixa alguma coisa pronta em casa. Se tudo isso não justifica, se o que você recebe, você não consegue ter esse controle, então fique na sua casa, arrume um trabalho interno que você possa dar conta das suas coisas. Porque não dá para ser boa mãe, boa profissional, boa esposa, tudo ao mesmo tempo. A gente não consegue. Não adianta, porque ninguém é super mulher aqui. A gente consegue fazer sim, mas não com tanta perfeição. E quando a gente se dedica naquilo, igual eu me dediquei 43 anos que eu estou com a minha empresa, a dedicação era total. Meus filhos ficavam sempre com alguém, levava nos lugares com alguém, e assim foi. E se você me perguntar, nossa, mas talvez você não viu o primeiro dentinho do seu filho, você se arrepende? Não, porque eu tinha um foco, eu tinha o que eu queria para a minha vida lá na frente. E aí a gente faz a divisão de tarefas e a divisão de gastos de dentro de casa.
Porque, na verdade, é o que eu falo sempre. Meu marido só vai comandar minha vida o dia que ele pagar meu cartão de crédito. Como ele não paga meu cartão de crédito, automaticamente nós temos a mesma vinda dentro de casa, é tudo igual, divide despesa, é tudo igual, tudo tranquilo. Cada um tem o seu setor. E aí, automaticamente, depois eu estava na associação comercial desde sempre, desde quando eu abri minha empresa. E sempre eu procurei um espaço dentro da associação comercial. E dentro desse espaço eu fui conquistando tudo que o estatuto dela precisava. E quando foi em 2017, eu tive a oportunidade de ser chamada para ser vice-presidente do Dorival Balbino, sendo a primeira mulher dentro da associação comercial, para ficar dentro. Por que eu fui convidada? Eu era a única mulher em Ribeirão Preto que dentro do estatuto eu poderia ocupar aquela cadeira. Então, até hoje, gente, o estatuto nosso é muito engessado. Se vocês querem participar da associação ou de qualquer outra coisa, lutem e tentem entender como é, para a gente poder chegar onde a gente quer. Eu sei que eu não almejava estar dentro da presidência, mas o tempo nos leva, por quê? Você se dedica, eu acompanhava muito meu presidente, toda vez que ele me pedia para ir em algum lugar, eu o representava, e foi aí que depois de 6 anos, eu fui aclamada como presidente da Associação Comercial. Até hoje, de 2017 até agora, eu sou a primeira mulher ainda dentro da diretoria. E aí eu fiz um trabalho de trazer conselheiras, de trazer jovens, trazer mulheres, para que elas possam ocupar o espaço dentro da Associação Comercial. Então, agora eu já tenho mulheres superintendentes das distritais, e esse ano, que eu vou para reeleição, eu estou trazendo 2 mulheres para dentro da minha diretoria executiva, para que a gente possa trazer jovens e trazer mulheres também. Então, muitas vezes, eu falo para as mulheres que estão dentro e que são associadas da CI, se envolvam um pouco mais, esteja aqui com a gente, para que eu possa montar e elas estarem com a gente. Então, nesse ano, com certeza, eu vou trazer mais 4 mulheres para bem perto de mim, para que possa, daqui 3 anos, ter uma abertura muito maior. Então, a gente só conquista as coisas quando a gente tem um olhar para o futuro e o que a gente quer para a gente. Ninguém motiva ninguém e ninguém abre caminho para falar para você, faça isso ou faça aquilo. Eu, na minha juventude, eu era totalmente cocotinha, estudava piano, balé, patinação, um monte de coisa, ganhava mesada. E aí foi quando eu fui para o mercado de trabalho, que meu pai me colocou para o mercado de trabalho, e logo em seguida ele faleceu, eu tive que tomar conta da minha vida. No meu casamento também, meu marido falou para mim, eu acho que você deveria parar, ficar em casa. Não vi necessidade nenhuma de parar. Muitas vezes não dormia à noite, mas nada que um bom banho de manhã a gente não fica bem, né? E eu não desisto realmente dos sonhos que eu tenho. Então, hoje eu tenho 13 lojas, 160 funcionários, fico na CI, que tem mais 80 colaboradores, participo do LID, participo da Anfamoto de São Paulo, e aí todo mundo fala assim, mas dá tempo de fazer as coisas? Tempo chama disciplina. Nós conseguimos fazer tudo o que nós queremos com disciplina. Três histórias, e as 3 histórias me mostram algo muito incomum, né? Em primeiro lugar, eu não vi nenhuma delas, na história de cada uma delas, dizer, como vocês perceberam, que simplesmente alguém colocou o tapete vermelho, né? Então, eu diria que eu não sei qual é o signo, mas são 3 mulheres muito teimosas, né? E essa teimosia, né, marcada por uma dose muito interessante de ousadia. O ousar é uma marca importante porque a gente está falando de protagonismo numa sociedade que mulheres estão morrendo dentro das suas próprias casas em função do estilo ou da cultura, né, a escolha que é feita.
e aí a gente chama isso de uma sociedade patriarcal. Essas 3 mulheres falaram de forma muito clara, e eu não entendi em nenhum momento um afronto, né, ao homem, mas elas deixaram muito claro que elas entenderam que elas tinham um espaço, e esse espaço lhes pertencia. Talvez isso a gente ainda tenha um pouquinho de dificuldade de entender, que não é um espaço, que não é porque não é para ser, mas é que muitas vezes você precisa lembrar que você está ali e que você está ocupando. Você precisa dizer que você está disponível para ocupar. Você tem que estar à disposição para mostrar, quando as pessoas olharem, que você está ali ocupando esse espaço. Então, comecem a pescar um pouco dessas falas, os aprendizados, porque a gente adora também olhar a vida do outro e dizer assim, mas se fosse a Julia, mas a Sandra, a Aline, sai dessa mania da crítica e busca agora a identificação daquilo que faz a gente ser parecida umas com as outras, quando o comportamento é o comportamento do sucesso. E aqui a gente está falando sobre protagonismo. Entendam como cada uma delas tem alguma dica para você identificar o seu protagonismo. Porque uma coisa que a Aline apontou aqui, que foi riquíssima, é dizer que todas nós estamos vivendo, em algum nível, a chamada síndrome do impostor. A gente é foda e fica se achando fodinha. Foi palavrão? Não sei. Mas eu queria comunicar uma opinião, ok? Bom, agora, nesse segundo bloco, eu saio da jornada pessoal e começo a provocá-las para que elas provoquem vocês, certo? Então, agora é a hora do tutorial, né? Vamos começar. Aline, Juliana e Sandra, como que a gente orienta mulheres que, não tendo as mesmas condições que cada uma de vocês tem, certo? Como é que vocês orientam a elas se tornarem protagonistas nos dias de hoje? Vamos levar em consideração que uma das coisas que a gente vai zerar da conversa é que a gente não vai falar, então, que você tem que ter X ou Y em quantidade de dinheiro. Vamos aniquilar a palavra dinheiro e vamos trabalhar com competências, talentos, comportamento. Pode ser assim? Né? Porque senão a gente tem que fazer igual aquela pergunta que foi feita para Narcisa. Narcisa, como é que pobre fica rico de um dia para o outro? Ela, sem pestanejar, falou, acho que falou, é a blogueirinha, né? Falou assim, ela falou, uai, joga na Mega Sena. Né? Então, acho que essa já é uma provocação para dizer que não é da noite para o dia que as coisas acontecem. Eu vou tirar a palavra dinheiro para que elas façam agora provocações quanto à questão talento, comportamento, experiências. Pode ser? Fiquem à vontade. Quer? Falar desse momento para as mulheres é falar que a gente primeiro tem que saber onde a gente está. Se a gente é solteira, a gente tem uma maneira de lidar com a vida, porque a vida ela se custa muito menos. Se a gente se casa, a gente tem que saber o caminho, como a gente se casou e com a pessoa que a gente está casada. O que ela quer da gente e o que a gente quer dele também. É muito importante. Primeiro, se definir se realmente você quer estar no mercado de trabalho. Então, se você quiser estar no mercado de trabalho, faça bem feito. Para fazer bem feito, tem que ter conhecimento. Eu quero ser mãe, é uma outra etapa. E é uma etapa que a gente, a cada etapa da vida que a gente vai pondo mais pessoas perto da gente, automaticamente a gente tem que trabalhar o dobro, porque o empobrecimento é maior. E quando a gente se casa, a gente se empobrece também, porque a gente deixa de tomar o cafezinho de graça, a pasta de dente, o sabonete, tudo aquilo que estava dentro de casa. E aí a gente casa, a gente empobrece em média 30%. É verdade, gente. Uau. Quem não passou isso? Todas que são casadas aqui passaram por isso. Toda aquela divisão e tudo mais, apagar uma luz, fechar uma torneira, quando a gente paga a conta, o que a gente faz? A gente faz isso mesmo. Então, não importa a classe social que a gente está, a gente tem que ter o que eu falei para vocês.
é aquela disciplina e saber onde a gente quer chegar. E se a gente tem filhos, como a gente quer criar os nossos filhos? De que maneira que nós queremos? O que nós queremos para ele também? Porque, na verdade, é a gente que cria o filho, é a gente que direciona e que dá o caminho. Depois, o que eles vão ser lá na frente, eles também vão ter que ter o autoconhecimento deles mesmos para poder ir para frente. E nós precisamos saber com os nossos maridos, muitas vezes, a contenção de despesa que a gente tem que ter, a conta que a gente faz. Então, quem vai pagar o quê, quem vai gastar o quê, se eu ganho menos ou se eu ganho mais, não importa. Importa pôr na mesa e se investir junto. Porque muitas vezes, conforme a gente está no mercado de trabalho, as mulheres têm hora que ganham mais do que o seu próprio marido. E não é por isso que a gente vai desistir, que a gente vai pisar na cabeça da pessoa. Acho que não existe isso. Existe aquele comprometimento que você fez. Então, eu levo uma vida muito tranquila, porque eu sou direta, objetiva, clara e transparente. Então, tudo que eu tenho que fazer na minha casa é bem tranquilo. Se vocês me perguntarem, quando seu pai deixou as coisas para você, que eu perdi meu pai muito cedo, você colocou para vender as suas coisas para poder formar patrimônio com o seu marido? Lógico que não. Vai que ele encontra alguém no meio do caminho e me deixa. Aí minhas coisas foram embora. Então, realmente, a gente tem que ser um pouco racional também. Não adianta a gente querer tudo achar... Muito racional. Não adianta a gente achar que morar debaixo da ponte é gostoso. Não ter um dinheiro para ir até um restaurante, alguma coisa também. Não. Se o marido bebe muito ou isso, aquilo, tem que ter um compreendimento de que nós queremos lá para frente. Então, como eu sou muito transparente, muito real com tudo que eu faço dentro da minha casa, e um dos exemplos que eu vou dar para vocês, que vocês vão rir um pouco, o meu filho, quando começou a namorar com 22 anos, 23, eu todo dia chegava iFood na minha casa. E eu fiquei muito brava. Porque eu falei para o meu filho, você está criando uma menina de 24 anos? Cada um paga a sua conta. Você não está ainda comprometido, casado com ela. E mesmo na hora que você casar, faça-me o favor. Você não é um reizinho que vai poder manter uma mulher em casa e trabalhando. Então, quando foi para ele casar, a minha nora realmente não trabalha, mas o pai dela dá a mesada todo mês para que eles podem complementar a renda. É básico, porque eles precisam ter uma vida melhor. E para ter uma vida melhor, não pode entrar de um lugar só, porque hoje a gente não consegue levar uma vida boa com uma entrada só de dinheiro. Eu acho que isso aí é uma coisa muito real e que às vezes muitas das pessoas falam assim, ai, tenho medo de falar isso, tenho medo daquilo. Mas eu acho que a gente tem que ser protagonista da nossa própria história e saber o que a gente quer lá na frente. Então, eu dentro da minha empresa, meu filho agora entrou na sociedade. E eu já pus uma cláusula, que eu não quero esposa, família dentro da nossa empresa. Então, é uma coisa assim, muito real. Porque eu não quero lá na frente ter o dissabor que eles separam, acontece qualquer coisa, e vira aquele rolo empresarial. Nós não podemos. A gente tem que pensar realmente lá na frente, pelo tanto que a gente se dedica. E não é deixar para depois, gente. Desculpa de eu ser muito direta e muito objetiva, mas é assim que eu levo minha vida, elas me conhecem, elas sabem. Eu levo de uma maneira muito tranquila, mas de uma maneira que as coisas é preto, preto, branco, branco, tudo certinho, não tem esse negócio de ficar escondendo, ou ficar, não, ai meu Deus, eu vou passar vontade daquilo, ou para isso e aquilo, não. E uma das coisas que, desde quando eu me casei, cada um tem sua conta bancária automaticamente. E quando alguém fica meio doentinho assim, já passa sem um para o outro, para não ter problema também de ficar com muito problema. Porque meu marido operou do coração, e eu falei para ele, a primeira coisa, por favor, escreve um livro de todas as senhas, de tudo que acontece na sua empresa, porque se eu precisar tocar, pelo menos no dia do seu velório lá, eu vou chorar normal, sem com preocupação, porque senão é difícil, né, gente? Eu acho muito importante vocês lembrarem que vocês vieram aqui hoje para ouvir sobre uma palavra que se chama protagonismo.
protagonismo. Então, se vocês tinham ideia de que era outra conversa, depois vocês mandam no 0800 as reclamações. Mas, por gentileza, espero que venham muitos elogios. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Cada uma delas está sendo protagonista e ainda está dando dicas que valem ouro sobre protagonismo feminino. E desmistificando, espero que vocês estejam entendendo isso, desmistificando muita crença limitadora. Sandra já deu a primeira chapuletada, vamos ver a próxima. Quem vem? Olha lá, fala lá, Aline. Então, de 0 a 10? Acho que é mais, quando fala sobre mulher, sobre conselho, eu tenho 2 meninas, né? Fora os desafios delas que elas vão ter com a vida, né? Por ser mulheres, elas vão ter o desafio delas por ser meninas negras. Então, o que eu bato muito é a questão do estudo, a questão de fazer o que quer, de ter prazer no que faz. Logo quando eu terminei a escola, eu passei com 100% de bolsa, nem existe mais, a FABAM, em letras. E não era o que eu queria fazer. E aí foi assim, para o meu avô, né, que eu fui criada pelos meus avós, foi eu ter saído da faculdade, 100% de bolsa. Foi uma vergonha para eles, né? E aí eu fui fazer audiovisual, e aí a minha família falava que eu fazia jornalismo, porque também tinha vergonha, né? Do meu posicionamento, de gostar de arte, não acreditavam-se, né? E o que eu falo é pensar no que gosta, é fazer o que quer, porque quando a gente faz o que a gente gosta, eu não imaginava estar na frente da presidência das mulheres da CUFA Ribeirão Preto hoje, né? Foi algo que foi orgânico, mas foi de muito esforço, né? A Elô comentou sobre a Taça das Favelas no início, né? Eu só fiz a Taça das Favelas aqui em Ribeirão Preto porque eu tenho hoje meu companheiro, que está aí. Porque ele tinha que validar as minhas informações, ele tinha que validar o que eu estava fazendo. Eu não estava como juiz, eu não estava como... eu estava na organização de um evento que já vem partido da Nacional, da CUFA Nacional, para entrarem nesse campeonato. Então, é algo que já está estruturado. Mas eu levei a culpa de várias coisas, porque era muito mais fácil me culpar e ele ficar como legal. Eu só fiz porque eu realmente tinha um parceiro que endossava o que eu estava falando, porque senão eu não ia conseguir fazer. Isso é algo que me incomoda profundamente, tanto que eu não fiz mais. Eu preciso me preparar emocionalmente, novamente, para poder ter esse desafio. Porque a gente está mexendo com futebol, a gente está mexendo com calor humano, né, na hora do ganho, do perder. Então, para mim, é um desafio, acho que para todas nós, sermos mulheres. Sabe? Já nasce com a estigma de submissão. Então, o conselho, acho que a provocação, é nós fomentarmos a provocação dos nossos companheiros, filhos, maridos, primos, para validar o que a gente fala e eles endossarem. Então, é uma luta nossa, mas os homens que têm minimamente a consciência, né, têm que nos apoiar. Tem que nos apoiar, tem que se colocar na linha de frente, endossar as nossas conquistas, para que depois a gente realmente possa andar sozinhas, embora nós andamos. Mas, socialmente, nós sabemos que é um desafio diário ser mulher. Então, eu acho que a base para nos tornarmos mais empoderadas, mais fortes, é a base de estudo, isso aqui que nós estamos fazendo. Quando nós estamos juntas, quando uma fala de um problema da outra, nós saímos de uma roda de conversa fortalecidas. A gente entende que nós não estamos sozinhas. Isso enche o nosso pulmão e a gente vai em frente. Acho que é isso. Aê. Parabéns. Parabéns. Eu vou puxar que a Aline traz uma característica no comportamento que essa questão de também saber o tamanho não significa que você é menor. Conhecer o tamanho das coisas, conhecer o quanto se precisa preparar para determinado desafio,
e saber que você não está com tudo aquilo já. Mas quando você entende o que você precisa se preparar. Entende isso, gente? Essa história de talvez a gente ficar idealizando muito esse mundo, eu só vou a hora que tiver, né? Só a hora que der certo. A hora que tiver tudo bem. Tudo bem, né? Então, assim, eu acho que um pouco disso é que a Aline traz muito forte. E essa coragem que a mulher precisa entender que não é mimimi, né? É comportamento, gente. Coragem é um comportamento de toda mulher que busca protagonismo, porque o silêncio não é o protagonismo. A menos que ele esteja dentro de uma peça que o seu protagonismo exija esse silêncio. Mas para quem fica em silêncio, o silêncio, se não for, então, avisado pelo a que ele pertence, né? Ele não é protagonismo, gente. Então, a coragem é algo que está muito presente aí. Juliana, você agora. Vamos lá. Qual é o tutorial para essa mulher que pode se tornar sem ser a pessoa que você é? O que você diz para ela? A ministra Carmen Lúcia falou uma frase numa palestra que, para mim, ela foi muito emblemática. Então, eu vou começar por ela. Ela falou assim: querem nos matar, mas nós resolvemos que não vamos morrer. Eu acho que todos os dias a gente tem que se determinar na vida, né? É essencial. Tem dia que nós vamos chorar, tem dia que a gente não vai estar com vontade de fazer nada, tem dia que a gente vai querer se esconder, mas todos os dias a gente precisa se determinar a vitória, né? E a vitória, ela pode ser N vitórias, né? Nós temos 3 mulheres aqui que têm uma vida muito distinta uma da outra, né? Hoje aqui, antes da nossa reuniãozinha aqui começar, me perguntaram: você sempre esteve na vida pública? Não, eu fui advogada antes, né, de estar na vida pública. Eu tenho uma frase que as meninas que trabalham comigo estão ali, ó, que vieram, incríveis, as meninas da infraestrutura. Ela trouxe fã-clube. Essas meninas da infraestrutura são todas protagonistas, sim, né, da infraestrutura, são pessoas com excelência nas suas áreas. Eu costumo dizer uma coisa, que o primeiro dia que eu falei para elas, que eu falei na frente dos servidores todos, todo mundo se assustou. Todo lugar que eu chego, e eu já trabalhei em vários locais, né, sempre na área pública, eu tenho 2 frases. Eu não vim aqui fazer amigos, eu vim trabalhar. Se eu puder fazer amigos, eu quero fazer todos, mas eu não vim fazer amigos. Eu já tenho os meus amigos. A segunda frase é: eu faço terapia para ninguém precisar gostar de mim. Tá? As meninas estão ali, elas sabem que eu vivo dizendo isso. Eu faço terapia para ninguém precisar gostar de mim. O que eu quero dizer com isso? É fácil? Não, claro que não é fácil. É simples? Claro que não é simples. É banal? Não, não é banal. Né? Tem inúmeras falas de mulheres que são protagonistas reconhecidas ou que não, que são protagonistas dentro dos seus lares, entendeu? Tem uma mãe de família que toma conta dos filhos e ela muitas vezes tem um papel, uma formação de protagonismo ali dentro daquela mulher que toca aquela família, que leva aquela família adiante, que passa os valores da família. O protagonismo não tem a ver com o local que a gente ocupa. O protagonismo tem a ver com a forma que a gente toca a vida. Isso é fundamental. A gente entender isso é fundamental, né? Eu escutei outro dia assim: você tem um gênio muito difícil. Eu falei: tenho, porque as mulheres fortes são facilmente confundidas com mulheres de gênio difícil. Então, eu tenho gênio difícil. Antigamente, isso me faria estremecer, ficar emocionada, o olho talvez marejar. Agora, eu falo: não, eu sou, porque não precisa gostar de mim. A gente aprende isso, e isso é muito difícil de desconstruir. A gente aprende que a gente tem que ser querido, amado, dócil, cordata, N questões que vão contra, muitas vezes, a nossa natureza. Eu não tenho uma natureza cordata.
Eu nunca seria feliz sendo aquela mulher que fala, sim, senhor, meu pai. Sim, senhor, meu marido. Pois não, sim, senhor, meu filho. Eu não sou assim. Então, eu acho que o autoconhecimento também é muito importante. E a certeza de que a gente vai falhar muitas vezes na vida. Eu fiz História na USP, fiz Direito no Mackenzie. Sou uma historiadora frustrada, sou uma advogada frustrada, mas eu sou extremamente realizada na carreira que eu escolhi, que é como gestora pública. Eu sou gestora pública, eu me vejo gestora pública. As meninas que trabalham comigo sabem, eu não tenho nada para fazer, eu saio domingo e vou ver o que está errado na rua. Né? Ai, o descarte de lixo, ai, o buraco, ai, o mato que não para de crescer, esse mato infernal de Ribeirão Preto que não para de crescer. Então, assim, eu vou, né? A Sandra sabe, nós tocamos um projeto junto, vamos acabar com o lixo no centro da cidade, vamos acabar. Eu amo o que eu faço. Então, autoconhecimento é tudo. A gente precisa estar feliz, porque feliz a gente alcança a potencialidade máxima. Não interessa se é costurando, não interessa se é numa grande multinacional, a gente precisa estar realizado e feliz. A gente precisa, lá vou eu de novo, a gente precisa ter tesão na vida. A gente precisa ter tesão no que a gente faz. A gente precisa sair da cama, porque eu vou ganhar o mundo hoje. Eu vou fazer o melhor que eu posso. E isso faz a gente ter protagonismo. Porque não é o lugar, é o como. Eu tenho uma história que eu vou dividir com vocês, que tem a ver com o eu me colocar como protagonista, né? E eu me pareço com vocês em um monte de coisas, né? A gente pode fazer clube mesmo, né? Protagonistas, elas são meio parecidas. Eu tenho muito esse modelo prático da Sandra, eu tenho essa coisa do foda-se, a Juliana deixou claro aí, tipo, né? Eu tenho esse jogo, sabe? A gente é muito parecidas aqui, se a gente fosse misturando, né? E eu acho que todas vocês vão se vendo aqui. Mas eu vou contar uma história interessante, bem rápida, para poder mostrar para vocês como que o meu protagonismo se organiza, né? Eu fiz letras na Federal de Uberlândia. Então, quando eu estava já com 2 anos, né? No 2º ano da faculdade, um amigo meu, então, veio falar para mim se eu não ia dar aula, né? Na rede pública. Aí eu olhei para ele e falei assim, não, Marcelo, eu ainda não me formei. Aí ele assim, não, Elô, você estando como estudante de letras, você já pode, né, você é aberto, né, essa possibilidade de você realmente ir lá pleitear para poder dar aula como professora substituta, enfim, tal. Ele já tinha resolvido a coisa. Eu voltei e falei, não, Marcelo, eu ainda não me formei. Aí ele olhou para mim e falou assim, era de 5ª ou 8ª série, né? Aí ele falou assim, você sabe mais do que eles? Sei. Então pode dar aula para eles. Tá certo. Então, nesse minuto, eu aprendi uma coisa sobre o tamanho da régua, certo? Assim, eu não estava formada, mas o meu conhecimento já era um conhecimento suficiente para que eu pudesse levar conhecimento para eles. Eu sei mais, então eu posso ensinar. Eu sei tudo. Entenderam a diferença? Eu sei mais, posso não saber tudo, mas eu sei mais. E aí, o segundo momento, dentro da faculdade, eu termino a faculdade, estou me formando, e aí em Uberlândia a gente tinha alguns encontros, lá tinha o cinema, uma coisa mais, né, cultural, e aí o professor de literatura, o Aldo Belagamba, me parou assim e falou, Elô, eles vão abrir concurso para professor substituto da Federal de Uberlândia. Eu olhei para ele e falei assim, Aldo, eu acabei de me formar. Aí ele olhou para mim e disse assim, se não for você, é outro. O quê? Outro não. Então vou eu. E isso foi determinante. Eu prestei com mais 3 candidatos, uma pessoa, inclusive, fazendo mestrado, não era cargo ganho, não tinha nenhuma preferência, e eu passei para me tornar professora da Federal de Uberlândia, no ano que eu me formei.
Não digo que é o melhor modelo, porque eu acho que a gente tem que ter profissionais com mais tempo e experiência, mas naquele momento em que a gente está falando de uma universidade que está abrindo vagas e que precisa preencher e que não tem concurso para, né, estabilizar o sistema, a provocação que ele me fez foi muito séria. Se não for você, é outra pessoa. E ali eu me escolhi e me coloquei para prestar, passei e dei aula. 2 histórias minhas. Não sei se são as melhores, mas já que a gente está abrindo as cartas, né? Já que a gente está jogando as limpas aqui com vocês, talvez com isso a gente também comunique vocês um pouquinho dessas histórias do protagonismo. Tudo bem? Até aqui? A terceira pergunta, ela tem a ver com etarismo, padrões de beleza e os chamados papéis de gênero, sabe? Coisa de mulher, ser mãe, casar, tá ok? Qual desses temas desafia mais o desenvolvimento profissional das mulheres nos dias de hoje? Eu catei 3 grandes blocos. O etarismo, que é a questão de se sentir, né, passada, né, não está na idade, se sentir, já passei da idade. A questão dos padrões de beleza, né, e a questão dos papéis de gênero, que a gente sabe que também é cultural, tá bom? Muito cuidado, hein, gente? Não me cancela, não. Eu não estou fazendo uma provocação de um assunto contra a família, contra os filhos. A gente está trabalhando 3 grandes blocos de informações. Onde será que as mulheres estão se perdendo mais? Essa é a provocação. Quando a gente traz para a questão profissional. Quem começa? Acho difícil a gente generalizar, né? Porque eu acho que o desafio é sempre individual, né? Para mim, com certeza, o grande desafio é a questão de relacionamento, né? Eu, há 15 anos, me divorciei e resolvi não me casar. Já tive namorado, já tive tudo, mas eu resolvi não me casar. Por quê? Porque era um momento, até quando a Sandra estava falando, eu me lembrei de uma amiga que a hora de escrever o divórcio é quando está tudo bem no casamento. Prática igual você. Então, para mim foi um grande desafio. Eu me propus a estar na carreira pública, que é uma carreira que demanda muito da gente, e as pessoas que eu encontrei no caminho não são pessoas como a Sandra falou. O que eu estou disposto a dar e receber? Então, eu achei melhor me manter solteira. Sozinha não, mas solteira sim, né? Estado civil. Então, assim, isso para mim foi o grande desafio. Tem sido o grande desafio, porque eu acho, e também é uma experiência minha, e eu acho que algumas de vocês vão concordar, muitas vezes, na área pública, a mulher do político, estamos aqui com a Patrícia, que é a esposa do vice-prefeito, a mulher tem mais paciência do que o homem para aguentar a vida pública, né? Então, não é mesmo, Patrícia? Precisa ter muita paciência. A mulher geralmente tem mais paciência do que o homem geralmente não tem paciência. Então, esse foi e continua sendo um grande desafio, e para mim está tudo bem, não é uma coisa que me pesa, mas é um desafio de gênero, né? A questão do etarismo, eu brinco, né? Lá vou eu de novo com frases feitas, mas assim, que idade vocês teriam se não soubessem que ano vocês nasceram? Né? Eu teria 25, tá? Eu tenho 49 anos. Eu teria 25 tranquila, né? Se eu não soubesse o ano que eu nasci. Aliás, outro dia eu estava pensando nisso, eu falei, puxa vida, onde foi que eu estava nesses últimos 20 anos? Porque eu não sei onde eu estava nos últimos 20 anos, né? Trabalhando, correndo atrás do meu espaço, correndo atrás da minha carreira, atrás dos meus sonhos. Então, assim, é lá que eu estava. E que legal, eu não me arrependo de ter feito isso. Então, para mim, né, eu sou uma pessoa realizada e teria 25 anos tranquilamente, né? Inclusive, minha filha, que tem 21 anos, fala para mim assim, você não cansa? Você não vai envelhecer? Você não está cansada? Vamos para casa. E eu falo, não, vamos embora. Então, assim, eu acho que o etarismo, é óbvio que ele existe, é óbvio que as mulheres são mais cobradas com isso, né?
muito mais cobradas, e aí é no campo profissional e no campo pessoal, a gente é muito, infinitamente mais cobrada, né? Mulheres maduras, embora o Sérgio Reis tenha cantado que panela velha é que faz comida boa, a gente sabe que a gente enfrenta grandes questões. Eu mesmo, quando falo tenho 49, porque agora eu comecei a me acostumar em dizer isso, as pessoas falam, como assim 49? Porque eu sou muito dinâmica, sou muito elétrica. A Juliana, que trabalha comigo, a minha secretária, está ali comigo todo dia. Ela fica assim, né, Ju? Porque eu falo, não, desmarca, marca, não sei o quê, blá, blá, blá. Enfim, eu sou assim. Quem me conhece, a Elô conhece, a Sandra conhece, sabe que a gente tem essa energia. Por isso que precisa ter vontade das coisas acontecerem, né? Porque senão não tem energia. Se não tem vontade, não tem esse afã, né, para fazer as coisas acontecerem. E a questão estética, obviamente, é sempre uma questão, né? Eu, como vocês não preciso me apresentar, vocês estão me vendo. Se alguém aqui for deficiente visual, por favor, me avise, que eu faço questão de me descrever. Mas, assim, sou uma pessoa baixinha, japonesa e fora do peso. Sabe quando isso me impediu? Nunca. Por quê? Porque eu sempre tive em paz com o espelho. Às vezes eu olho e vejo os vídeos e falo, nossa, eu preciso emagrecer 20 quilos. Né? Porque no vídeo a gente sempre sai mais rechonchuda, né? Pior ainda. Aí eu olho e falo, eu vou emagrecer 20 quilos daqui para amanhã? Não vou. Eu vou emagrecer 20 quilos daqui a próxima semana para aparecer no vídeo, que eu vou gravar o próximo? Também não vou. Então vai assim mesmo. Entendeu? Eu acho, assim, é claro que a questão estética é um problema, mas a gente não pode deixar que isso paralise a gente, né? Nem para um lado, nem para o outro. Se você não está feliz, corre atrás, vai malhar, vai fazer dieta, vai, enfim, não sei o quê, e vai se cuidar, né? Não vamos nos esconder atrás dessa aparência física, né? Eu acho que isso é um diferencial que as mulheres têm. Não adianta a gente brigar com o tempo. O tempo derruba as coisas, a gente tem muito mais coisa para cair que os homens, né? É verdade, a gente tem, né? A gente tem peito, a gente tem bunda, a gente tem, vai cair. Então, assim, não adianta brigar com o tempo, entendeu? Então, é assim, tratar de fazer uma outra coisa que a Sandra falou, a Aline acho que também falou, que é o seguinte, a gente precisa cuidar do recheio, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, a gente precisa se preparar, a gente tem que ser o melhor que a gente puder sempre. O melhor que eu conseguir ser é terminar a 5ª série. Legal, seja um baita aluno da 5ª série, entendeu? Não seja mais um aluno, não, seja a mina, entendeu? Né, que a gente tem mania de falar o cara, né? Não, seja a mina, entendeu? Seja a mulher que pega e faz o melhor acontecer. Porque isso é uma coisa que nós ouvimos aqui, né? É meio uníssono, todo mundo acha isso. É assim, não é fácil, não é simples, entendeu? Custa, a gente abre mão de estar com os filhos, né? Eu tenho só uma, abri mão de muita coisa, de estar com a minha filha. A Sandra falou do dentinho que caiu, eu também não estava junto com o dentinho que caiu, né? Mas, enfim, a vida é assim, e no final da vida, a gente tem que olhar para trás e falar, poxa, foi legal, valeu a pena, né? Era isso, é uma história que vai ser contada, é uma história que minha filha vai se orgulhar, né? Eu sou oriental e a gente se preocupa muito com os ancestrais, né? Embora eu não siga nenhuma religião oriental, isso é uma coisa meio cultural, né? Então, às vezes, eu paro e faço um exercício. Meu pai se foi com 53 anos, eu tinha 23. Às vezes eu paro e falo, pai, será que o senhor tem orgulho da mulher que eu me tornei? Então, acho que é isso que a gente precisa, é ter orgulho da mulher que a gente vai se tornando todos os dias. Acho que é isso. Muito bom. Quem vai? Vai lá.
As aulas. Não é? Você sabe que nessas horas eu tenho muita vontade de fazer um fórum de lideranças. Tenho muita vontade de caramba, né? Já passou da vontade, já está em algum... Porque quando eu vejo vocês nesses momentos assim, viu, gente? Eu imagino alguns momentos que a gente conseguisse fazer, tipo, aulas, né? Para a gente falar sobre liderança, comportamento. Vocês sentem vontade disso, gente? Se organizar, dá para a gente fazer uma turma boa? Um fórum de lideranças? Vamos? A gente fala muito de empreendedorismo, mas eu acho que essa palavra liderança está faltando na nossa jornada, né? Só um minuto aqui para a Aline respirar. Porque, na verdade, todo mundo empreende, né? A casa da gente é um empreendimento. Você tem que controlar comidas, tem que controlar a despesa, tem que controlar água, luz, tudo, gente. Tem que controlar tudo. Então, a nossa casa é uma empresa. É isso aí. Vai lá, Aline. Então, quando a gente fala do padrão, né, de beleza, padrão físico, né, e aí apresenta a Aline Rocha, né, como presidente da CUFA, a Central Única das Favelas, automaticamente eu já estou enfrentando um estereotipo. As pessoas imaginam uma outra casca aqui, uma outra representatividade, uma outra fala, enfim, não vou nem descrever, né? Porque todo mundo acho que aqui já entendeu quando eu me coloco nessa posição. Então, é um grande desafio quando eu me proponho a estar em reunião aqui, em qualquer outro lugar, no asfalto, né? Que não é uma fala direta com o meu público, com as pessoas, com as mulheres que eu trabalho, que eu gosto de trabalhar, que eu me sinto em casa trabalhando, eu já venho sabendo que eu vou ter olhares, eu vou ter um desafio. Então, isso já está dentro do meu protocolo, entender que, na hora que eu for falar, as pessoas vão começar a entender o que é essa potência. Tá? Então, é um desafio. Eu sempre coloco, trouxe hoje a Sônia, levanta a mãozinha aí, Sônia, por favor. A Sônia é uma liderança da favela da Coca, que está sempre comigo, está sempre nos espaços. E aí eu vou vendo, né, eu vou revezando também as minhas protagonistas da favela, que hoje em Ribeirão Preto são 122 favelas. Eu atuo em 27. Nas 27 que eu atuo, 25 são lideranças femininas, são mulheres. Então, quando eu faço convite, eu sou convidada, e eu faço sempre questão de ter a minha companheira, uma delas comigo. E aí depois, quando elas chegam no local, nos seus territórios, e elas começam a falar, eu vou tipo, nossa, que orgulho. É isso mesmo, é sobre se enxergar em todos os espaços, independente do seu estereotipo, porque é o nosso conteúdo, é a nossa fala que importa. Né? E eu acho que isso aqui está muito determinado para todas nós. Né? Questão de idade também. Nós somos potência, nós somos mulheres fortes. Vai com dor, mas vai assim mesmo. Não importa. Vai chorando, mas vai fazer. Não importa como você vai fazer, mas que vai acontecer e você vai conseguir realizar. Vou contar algo bem breve também, que por trás de mim, né, tem umas mulheres de grande potência. A Tica, que hoje é presidente da Escola de Samba dos Bambas, a escola mais antiga registrada em cartório do Brasil. Rumo aos 100 anos, né, Tica? Rumo aos 100 anos. A Adriana, minha sogra, que hoje não está aqui, trabalha na Infroero. Quando o Rafa faleceu, e aí veio aquela bomba, né? E agora? O que vai ser, né? Nós estávamos iniciando nossa primeira feira do livro, a Feira Internacional do Livro, que acontece todo ano no mês de agosto. Nós temos um stand, estão todas convidadas, inclusive sempre no mês de agosto. Foi um grande desafio. Fazia poucos dias que ele tinha falecido, e a Fundação marcou uma reunião com a gente online, e foi tão assim, tão despretensiosamente, que a gente, não, vamos fazer a reunião, vamos lá. Nós não tínhamos conversado ainda. A Tica é madrinha e tia do Rafa, a Adriana mãe, e nós não tínhamos conversado. Eu já fazia parte da CUFA, como Mulheres da CUFA, também com a gestão da CUFA, elas também com seu protagonismo de Mulheres de Fibra. Nós não chegamos a conversar antes da reunião.
E aí a Adriana Dias, né, perguntou para a gente, e aí, vocês vão querer? Vocês vão continuar? Vamos dar seguimento às atividades da CUFA na Feira do Livro? A gente só se olhou e balançou a cabeça que sim. Nós nem, não tínhamos conversado, a gente não tinha articulado. Como que nós vamos fazer? Não, nós vamos fazer. Não passou na nossa cabeça, sabe? E é o que eu falo, que eu falei da outra vez, né? Na minha fala. Quando a gente está junto, quando a gente sente... É quando a gente olha na rua, está andando na rua e aí, de repente, a gente escuta passo. E aí, a hora que a gente olha uma mulher, a gente... Ou então está do outro lado da rua, quando uma já vai chegando perto da outra, a gente se fortalece muito. Essa estigma de mulher, de rivalidade, acho que ficou num passado. Que bom que ficou no passado. Que bom que nós estamos aqui presentes juntas essa noite. E é isso, meninas. Eu acho que é sobre isso, sobre desafios, sobre potência, e seguimos juntas. Estereotipos, etarismo também vai ter. Já sinto isso, sou uma mulher de 40 anos. Faço o meu movimento cultural do hip-hop. Então, quando a gente está falando, a gente já está lidando com as moçadas aí de 16, de 17 anos. Aí eu falo, pera lá, vocês não estão inovando tanto, não. Calma. Calma, que veio muita coisa aí atrás, antes de vocês estarem aqui fazendo a arte de vocês. Mas é isso. Aê! Sandra. Gente, eu vou ser um pouco mais prática. Porque, na verdade, eu tenho uma praticidade comigo mesma. O que elas passam, o que estão passando, eu já tenho muito mais idade que elas e já passei por todo um percurso. Primeiramente, a gente tem que se gostar da gente mesmo. Não tem gente feia, não tem gente bonita, não tem gente magra, não tem gente gorda, tem o que a gente é. E tem fases na vida da gente que dá para a gente fazer as coisas e tem fase que não dá para fazer. Então, quando eu dediquei que eu ia trabalhar, eu fui trabalhar, olhei para o trabalho, me casei por um acaso também, porque casar com 28 anos nos anos de 80, eu era velha para a época, né? Para hoje não, porque a mulherada hoje tem filho tudo mais tarde, casa mais tarde, mas para minha época era uma coisa muito diferente. Então, por um acaso, eu achei uma pessoa boa, que tinha mais qualidades do que defeitos, eu pude escolher porque não era um amor, né? Era uma coisa boa, se conviver. E foi aí que eu me casei, fui pensar depois em ter filhos com 31 anos, que também não era muito nova, porque todo mundo tinha filho com 20, 25 nessa época. Eu fui ter com 31, já tive logo em seguida, pensando no meu futuro, como que eu poderia, porque eu tinha que continuar trabalhando e eu queria trabalhar. E aí foi quando eu não tinha tempo nem para me olhar, não tinha. Então eu trabalhava igual uma camela, como diz todo mundo, o dia inteiro. Chegava em casa à noite, a empregada ia embora, cuidava das crianças, dormia pouco e automaticamente, o que vem? Um pouco da obesidade. E aí você não dá conta, na academia não dá conta disso, não dá conta daquilo, porque a gente tem outros afazeres e a gente é multifuncional. Então a gente acaba dando conta de tudo ao mesmo tempo. Então a gente quer dar conta. E a gente não esmorece para os maridos, a gente quer estar autêntica sempre e falando que deu tempo, que faz e que acontece. E muitas vezes, uma das coisas que eu prendo muito no meu cabelo é quando eu não tinha tempo nenhum, e como eu não tenho muito também, eu prendo meu cabelo, eu continuo prendendo. Então eu posso cortar do jeito que for, mas vocês vão me ver sempre de cabelo preso. E uma das coisas que eu nunca fiz na minha vida, mulher se arruma para mulher, gente. Mulher não se arruma para homem. E, na verdade, a gente tem que se arrumar e ser feliz com a gente mesmo. Saber assim, ó, tô legal, gostei, minha roupa é essa. E a gente tem que se sentir bem. E a hora que você olhar no espelho, você fala assim, estou ótima, estou maravilhosa, estou bem para sair assim. Porque nós não vamos agradar todo mundo. E muitas vezes, nem o próprio marido a gente agrada. Se está magra é porque está muito magra, se está gorda é porque está gorda, se está intermediário é porque está intermediário, é uma loucura. Eu sou casada há 38 anos. Tenho uma vida muito tranquila com meu marido, não posso reclamar, porque eu faço as minhas coisas e ele faz a dele. Porque quando eu tive a minha enchente de 2004 e vários atropelos na minha vida, sempre ele falava assim, é hora de parar. E eu falava, não é hora ainda, não vou parar. E como tem um monte de gente que chega para mim e fala assim, quando você vai se aposentar? Eu falo, já aposentei faz muito tempo.
Mas para mim ter uma vida melhor, porque ninguém trabalha por hobby. Ninguém pode ser milionário e falar, trabalho por hobby. Mentira. Você trabalha para ter uma vida melhor, você trabalha para viajar mais, você trabalha para ir num restaurante, para você se vestir melhor. É para isso que você faz as coisas. Esse sacrifício é esse. E aí chegou um tempo na minha vida, se vocês me verem hoje que eu tenho um corpo bom, um rostinho um pouco mais esticado, por quê? Chegou o momento que deu para mim fazer tudo isso. Então, de 2023 para cá, eu fui tendo um cuidado a mais. Fiz no ano de 22, fiquei um ano passando fome, emagreci. Aí o meu intuito era fazer uma plástica, uma abdoplastia. Custa caro, a gente sabe que custa caro. Meu marido falou, eu não pago essas bobeiras. Eu falei, tudo bem, mas eu não vou viajar, mas eu vou pagar. Então, fiz. Aí, depois, em seguida, eu já quis fazer a de mama, 3 meses depois. Ele falou, eu também não vou te ajudar. Eu falei, não tem problema. Ele que usufrui, mas você vê, mas eles não querem pagar. Então, é o que a gente quer fazer. E agora, nesse início do ano, me incomodava o meu pescoço e me incomodava um pouco aqui, que vai ficando flácido. É lógico, nós mulheres temos isso. E é quando a gente emagrece um pouco mais e a idade vai chegando, automaticamente vai caindo. Então, a gente tem que saber o que a gente quer. Então, nesse começo do ano, eu fui lá, estiquei meu rostinho um pouco, fiz um pouquinho de... Tudo dentro da naturalidade. Por quê? Eu trabalho num ramo totalmente masculino. Eu não sou dona de boutique para falar que eu vou ficar exuberante. Então, eu tenho que estar com uma carinha normal. Sempre com um brinco menor, sem muita maquiagem. Por quê? A minha mesa da minha loja, ela fica no meio. Eu não fico numa sala com ar-condicionado fechado. Então, os nossos uniformes lá na loja é de algodão. Para ninguém ficar reclamando, porque o poliéster faz calor. E como eu também uso uniforme, eu procuro da melhor maneira possível ter esse uniforme de uma forma agradável. Então, muita gente chega na minha loja e fala assim, nossa, você vai parar quando? Nem eu sei quando eu vou parar. Agora já estou sucedendo na empresa, já sou avó. Então, quer dizer, gente, tudo é o tempo. E como elas falaram de idade, eu tenho 65 anos. Então, é assim, a gente tem que saber o momento da gente. A gente já foi gorda, já foi magra, já foi isso, já foi aquilo. Tudo é o tempo. E uma outra coisa, a gente só consegue fazer alguma coisa, um emagrecimento, ter um objetivo que você quer, quando você está assim, livre e com pensamento em você própria. Ninguém consegue emagrecer se não focar que quer aquele objetivo. Ninguém consegue se profissionalizar se não achar aquele caminho e falar assim, aquela luz lá e falar assim, eu vou naquele lugar. Porque, gente, filho dá trabalho, marido dá trabalho, casa dá trabalho, tudo dá trabalho. E muitas vezes, uma das coisas que não me irrita é quando eu vejo a cozinha grande que eu tenho que parar nela e arrumar. Muito rápido. Eu paro lá e falo assim, já vou arrumar, já vou resolver, porque não adianta. Igual ontem, por exemplo, eu estava sem ninguém na minha casa, minha irmã está acamada e está comigo. Levantei e falei, o que eu tenho que fazer? Muitas coisas, até eu sair meio-dia. Então, eu já comecei pelo mais difícil, que era dar banho nela, deixar o quarto dela em ordem. Segundo passo, você vai para a cozinha, prepara o café, deixa tudo em ordem, já passa um pano rápido, já tira tudo do meio do caminho, porque depois você já senta e fala assim, missão cumprida. Porque se a gente ficar deixando para depois, gente, a gente vai se martirizando, falando o que vai ter que fazer e não faz. Então, realmente, eu tiro as coisas da minha frente e sou muito feliz. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você viaja tão pouco. Eu falo para as pessoas, você me perguntou se eu gosto muito de viajar? Porque meu hobby predileto hoje, para mim ficar 2 horas pensando, é jogando água num jardim, que muitas vezes tem outras coisas. E tem gente que fala, não, eu preciso ir para a Europa, porque ela precisa mostrar para a amiga dela que ela viajou, que ela foi, que ela está fazendo aquilo.
Se as pessoas quiser conversar comigo e falar assim, ai, quanto que você viajou, que você foi não sei para onde, parará, eu falo pouquíssimo, porque eu viajo máximo 10 dias, 11, já me dá estresse, meu marido, eu ficar o dia inteiro, de manhã à tarde à noite. De manhã à tarde à noite, eu falo para ele, a viagem nossa essencial é 12 dias eu em casa. E na praia, 5. Então, quer dizer, eu sei do meu limite, porque não adianta eu ficar mal-humorada. E esse teste eu fiz comigo mesmo. Porque quando eu fui para a Europa, nós ficamos 17. No 13º, meu humor acabou. Eu não conseguia achar graça em nada. Agora, tem gente que viaja 30. A gente nunca pode se comparar com a outra pessoa. Seja você mesmo sempre. É o que eu levo o dilema na minha vida e é o que eu faço. Então, não importa se a outra pessoa está viajando muito, está comprando muito, está acontecendo muito. Eu faço o que dá para mim fazer dentro do meu orçamento e espero as coisas acontecerem. Eu demorei 28 anos, 28 até mais, para mim poder conseguir um percentual a mais na minha empresa. Meu pai me deixou com 1% na minha empresa. E eu tive que fazer conquistas. No ano de 2000 que eu consegui ficar com 56%. E agora, em 2025, que eu consegui ser a sócia majoritária da empresa, hoje com 98%. Isso tudo é o tempo. Então, foram 43 anos para a gente ter o objetivo e querer aquilo. Poderia ter desistido no meio do caminho. Mas como eu tinha um foco e que eu gostava de trabalhar e queria a empresa para mim, então eu fui, luto e estou com ela, graças a Deus. O protagonismo é, acima de tudo, escolhas, né? Cada uma das histórias, pelo menos vou me colocar também como parte disso, são as escolhas que são feitas. E o que é interessante é que são histórias que mostram que a gente podia até fazer de conta que elas estão onde estão por uma outra história, né? Já viram que a nossa cultura desconstrói o protagonismo exatamente por isso? Quando a Sandra conta pra gente como é que é a vida dela, você tá assim, tipo, sério? Então, também? É? Né? A Juliana, a Aline, olha como a gente está aqui contando para vocês um pouco daquilo que descaracteriza essa vontade de dizer que mulher é bicho de mimimi. E que a gente precisa de gente que cuide da gente. E aí a gente está falando do protagonismo como uma força que a mulher precisa estabelecer para si mesma, porque a gente precisa se defender de um mundo que nos mata, porque diz que a gente depende, porque a gente não obedece, porque a gente olha sem poder olhar, porque a gente fala na hora errada. Então a gente está desconstruindo uma marca em que o poder era feito, acima de tudo, no discurso do enfraquecimento do outro. E é lógico que nessa fase que nós estamos, em que fortes olham para fortes, está tendo muito estranhamento. E nessa hora dos estranhamentos, por isso que eu até falei do Fórum de Lideranças, eu volto a pensar exatamente sobre isso. Quer dizer, chega uma hora que realmente lidera quem entende o terreno e quem se adianta nas lutas, que é onde você, inclusive, ganha, porque não precisa lutar. Você já sabe por onde entrar, com quem falar, no tom de voz que usar. E esse movimento a gente tem que trabalhar com mais força. E não é porque a gente é mulher. É uma conversa sobre protagonismo, sobre escolhas. A gente tem que olhar muito para os pés das mulheres, né? Eu vou fazer essa piadinha que eu acho que é uma das para finalizar esse assunto. Cada vez mais eu vejo mulheres usando tênis ou usando um sapato baixo. E os grandes saltos altos vão ficando cada vez para pés bons, porque eu acho que realmente você tem que ter, ortopedicamente falando, um pé capaz de uma planta que levante e não jogue projeção do peso para cima do dedão, que é o caso do meu. Eu, se eu fico de salto, eu ando com o pé para fora, gente. E aí você é elegante, você é medida por uma aparência. E aí eu sempre brincava, gente, o dia que o trem pegar fogo, morre tudo as mulheres, né? Porque os caras já estão tudo de sapato ou de tênis. A mulherada vai ter que largar o sapato,
tirar o tênis, tirar o salto, ela vai sair pisando descalça. Então, assim, parece que as coisas são até desconfortáveis, propositadamente, para tirar a potência da gente. Não vou porque o cabelo não está bom, não vou porque a cara não está boa, não vou porque o corpo não está bom, não vou. Então, não vai, né? Não vai nunca, porque você nunca está. Então, é nesse sentido que é importante trazer para vocês esse papel dessa fala que a gente tem na temática que é protagonismo. E vamos desenrolar isso da agora para frente. Para a gente chegando ao fim, né? A gente tem aí um tempo para sortear aqui para vocês mais alguns brindes. Eu queria também convidar alguém para falar de um momento de forma breve, já estava combinado, mas vocês sabiam que hoje, já pode vir aqui, Odinê, vocês sabiam que hoje, dia 23 de março, se comemora o dia do acupunturista? Sabiam disso? Sim, não? Odinê, usa o microfone aqui para você fazer uma fala breve, que nós combinamos, e a gente vai organizando aqui a finalização, tá bom, gente? Pois é, gente, hoje é dia do acupunturista. E eu queria parabenizar vocês, maravilhosa, tá vendo? Então, queria parabenizar vocês pelo bate-papo maravilhoso. E pensando nesse tema, né, como protagonista, quero trazer uma reflexão aqui. Saúde também é uma escolha, né? Então, a gente ter como cuidar da saúde, né? Escolher isso, também se adiantar, né? Envelhecer, todos nós vamos envelhecer. E como é que a gente quer fazer isso, né? Então, aqui fica o convite para vocês conhecerem a Viver Terapias Integrativas, onde eu construí um plano, uma construção de saúde, né? Em que a gente trabalha muito o estilo de vida, tá? Coisas como sono, né, manejo de emoções, respiração consciente, são coisas muito interessantes dentro desse protagonismo, tá? Muito obrigada. Obrigada. Bom, para a gente encerrar e vocês ainda poderem degustar chopp e o Gin Pantera, eu quero que cada uma das nossas convidadas faça uma mensagem rápida de despedida para todas as meninas da plateia, por favor. Bom, mensagem rápida. Nossa, eu não tinha pensado. A gente não combinou as coisas, né? Protagonista. Sejam felizes. Curtam a vida e quando a morte nos encontrar, que elas nos encontrem satisfeita pelo que a gente viveu. Aê. Isso porque não sabia o que falar, né? É um trem de louco. Quem vai? Aprendam sempre que o não vocês já têm. Então, consigam o sim, que é muito importante. Confiem em vocês mesmos. Acreditem nos sonhos de cada uma. Nunca é tarde para a gente realizar os nossos sonhos. Somos todas nós protagonistas da nossa história. Parabéns, parabéns. Quero agradecer ao Shopping Santa Úrsula pela parceria na realização do evento e agradecer em especial à Rede Multiplan, a pessoa do Cleiton Marinsec, que está aqui, que é uma figura incrível, que tem sempre trazido projetos muito bons para dentro do Shopping Santa Úrsula, que eu quero reforçar que vocês visitem mais. É o nosso shopping vertical, é o nosso shopping aqui do centro. Vamos fazer a força que Ribeirão Preto tem, né? Continuar prestigiando. Cafés incríveis, restaurantes, lojas, espaço para a família. E onde também está o meu estúdio, no segundo piso, estúdio do programa Heloísa Pedrosa. Quero agradecer também a equipe de marketing, aqui em especial, quem está e vai receber o agradecimento pela equipe vai ser a nossa querida Paula. Né? Lembrar que a nossa querida Juliana Gasparini, esposa do Marcelo Gasparini,
é uma querida que cuida junto aqui das meninas do marketing, e lembrar a todas vocês que o Marcelo está recebendo orações, né? Está num momento importantíssimo para combater uma situação que ele já pôs a público, que é a leucemia. Então, coloquem nas suas preces, nos seus grupos de fé, Marcelo Gasparini, para que ele vença, porque a cura já está decretada, né? E quero agradecer a toda a estrutura do shopping também, ao pessoal, Rafael, a Gisele, que cuidam de tudo para que tudo funcione muito bem por aqui. Vou começar agradecendo os parceiros, Júlio Camargo, da JK Produções, que sempre está comigo, carregando caixa, arrumando som, levando bronca, dando bronca, parceiraço, é assim que funciona. Open Produções, Valmir, muito obrigada, como sempre, Valmir. Deus te abençoe pela força que você tem e está aí, né, fortalecendo a nossa marca. Muito obrigada. Quero agradecer ao Vitor Pedrosa, que hoje está aqui, tá, né, lançando também a marca forte da Eu na Web. É aquele moço grande ali, de 1,83 m. Pedrosa, é da família, tá bom? É isso mesmo, é meu filho. Quero agradecer ao Max Galão, fotógrafo, incrível, um perfil muito legal para vocês também acompanharem, e sempre que pode, ele faz cliques por Ribeirão Preto inteiro, e está aqui hoje nos prestigiando, faz fotos lindas. Depois a gente vai combinar para vocês terem acesso a todas, tá bom? Quero agradecer as pessoas que compõem, né, como parceiros, a Juliana Risse, que hoje não está aqui, mas é a estrategista de marketing, que cuida de tudo aquilo que eu estou fazendo. Quero agradecer a Rose Ferreira, que está como ADM do Entre Mulheres. Cadê a Rose? Rose! Olha lá! Quero agradecer a Larissa Botelho. Cadê Larissa? Larissa está ali escondida, mas levantando o braço. Ela que está com o meu braço comercial. Quero agradecer a Odi, que é a marca de roupa que eu estou usando, para vocês que viram esse conjunto. Depois me acompanhem pelo perfil, vocês vão ver mais sobre a marca. E aí vocês vão conhecer muito mais. Então, bora, que depois dos agradecimentos, a gente tem que falar dos patrocinadores, que eu já estou reforçando. Gin Pantera, que é uma marca nossa de gin, a EX Boliche, que está aqui no primeiro piso do Shopping Santa Úrsula, que não tem só petiscos e drinks, mas tem uma pista de boliche incrível, e em breve eu vou marcar com vocês uma rodada de negócios para a gente fazer um almoço no EX Boliche. Aguardem, tá? E aí a gente vai ter mais tempo para conversar. Agradecer também a Cheirinho Bom pelo café, pelo bolo. Eles estão no primeiro piso aqui do shopping e sempre muito parceiros. Na hora dos sorteios, a Paula vai lembrar marcas que aqui do shopping também estão como parceiras, tá bom? Quero agradecer patrocinadores. Viver Terapias Integrativas. Afinal de contas, como é que a gente faz, gente, quando a gente está com sono fragmentado, dores crônicas, emoções sem controle, ansiedade, estresse, excesso de tela, sedentarismo, má alimentação? Pois é para isso que a gente tem a Odine Bechara com o programa Saúde de Viver Terapias Integrativas. Apaixone-se por tudo aquilo que ela faz. Cadê a Odine? Só aparece aí um pouquinho, que depois você vai falar. Hoje é o dia do acupunturista. Temos que agradecer a marca Rudna Semijoias, a loja de semijoias e joias em prata, que está aí como revendedora oficial da Pandora. É incrível também, a marca dele está presente ali no perfil do Entre Mulheres, vocês vão acompanhar mais. Quero agradecer a presença da querida Carla Morandi com a KM Roupas, sempre linda. Carla Bogossian, Estúdio de Pilates. Doutora Michele Carvalho, esteticista, muito obrigada. Quero agradecer a querida Rose também, que tem a marca Sonhos Personalizados, a RN Soluções Energéticas. Agradecer a Estela pela Olimpo Beleza e Co. Levanta, Estela, levanta, que você fica quietinha aí, maravilhosa. A Michele também levanta, é porque as meninas outras vão ter outros momentos, mas ó, para quem não conhece, maravilhosas. Levanta, KM. Levanta, levanta. Aê, maravilhosa. Agradecer ela que é a rainha do network, Larissa Tonelli, pelo BDE, Boteco das Empreendedoras. Levanta também, vai, faz favor, faz favor. Agradecer a presença da querida Bruna Paula, que está aqui com Mulheres que Avançam. Levanta também. Aê, parabéns. E agradecer, então, a presença de todas vocês que estiveram com a gente aqui hoje nesse evento. E agradecer vocês para continuarem se fortalecendo nessa jornada do protagonismo. E contem com o Entre Mulheres. Vocês são muito bem-vindas para que nós, Entre Mulheres, façamos muito mais, como a gente tem aí vontade de estar fazendo, conte umas com as outras. Muito obrigada pela presença de todas.